Fala, galerinha. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a árvore do yoga. Então, nos outros vídeos que nós postamos aqui no Instagram, no nosso canal no YouTube, também aqui no WhatsApp da nossa escola, nós falamos um pouquinho sobre as raízes. A primeira coisa que você tem que entender sobre a árvore do yoga, né, que é essa aula aqui sobre o tronco do yoga pré-clássico, são as raízes. Então, nós falamos sobre as nossas raízes Dakshinachara Tântrica e também a nossa raiz Nirishwara Samkhya, que tem aí como o ferramental técnico o yoga. Então, se vocês olharem aqui o mouse, eu estou mostrando aqui para vocês, e esse seria o nome completo das nossas raízes. Então, Dakshinachara Tântrica é o Tantra branco, o Tantra da mão direita. Nós vamos ainda ter uma aula só sobre esse tipo de Tantra, então não vou perder muito tempo aqui, tá? E o Nirishwara Samkhya, que é o nosso tipo de Samkhya. Lembrando que tem o Nirishwara Samkhya e o Seshwara Samkhya, ok? Também vamos ter um momento só para falar sobre isso aqui. Agora, o interessante aqui, nós temos essas raízes aqui, Dakshinachara Tântrica, Nirishwara Samkhya, e isso gera o que nós temos como Swastika Yoga. Então, como nós temos essa fundamentação aqui, Tantra e Samkhya, o nosso tipo de yoga é exatamente o nosso tronco. E esse tronco é o que gerou essa sistematização feita pelo professor De Rose, só que na época não tinha esse nome de Swastika Yoga. Provavelmente a gente acredita que 99% de chances de acerto de que o que nós fazemos é exatamente esse tronco do yoga, tá? Então, ali na época de mais de 5.000 anos, né, foi se originando alguns ramos do yoga. E aí a ideia é a gente falar brevemente sobre cada um deles, pois cada um desses tipos de yoga aqui daria um curso extenso sobre cada um deles. Então, o primeiro aqui que vocês veem é o Asana Yoga. Então, o Asana Yoga é exatamente o asana, as técnicas corporais, são aquilo que nós entendemos como o yoga primitivo. Nós não temos nenhum registro, tá, de asana yoga em si, mais ou menos aí antes do yoga clássico. Nós não temos nenhum tipo de registro. Os primeiros registros de asana que nós tivemos já foi ali, se eu não me engano, foi o Vrikshasana no século sétimo depois de Cristo, tá? Mas o Tantra Yoga, ou melhor dizendo, o Hatha Yoga, ele trouxe para nós o ferramental de asana. E como o Tantra Yoga sempre esteve ali, Gupta Vidya, eu falei isso no vídeo passado, eles basearam muito do que eles entendem de técnicas corporais naquela coisa primitiva, em que o tempo que o homem adorava as forças da natureza, em que ele cultuava as forças da natureza e a imitava. Então, por isso nós temos aquela prática do yoga, o Surya Namaskara. Vou projetar aqui para vocês verem. Então, o Surya Namaskara é exatamente essa coreografia aqui, onde você faz como uma espécie de giro. E lembrando que Surya significa sol, Namaskara, saudação. Então, remonta mesmo essa parte aqui do tempo em que o homem ele cultuava as forças da natureza de uma forma extremamente naturalista. Então, eu coloquei aqui o Surya Namaskara só para você ter ideia do que eu estou falando. E o Surya Namaskara ele é exatamente o resgate do Hatha Yoga a essas execuções primitivas. Agora, o fato de não termos o registro, isso é bem interessante, tá? O fato de nós não termos o registro não quer dizer que isso não existia. Por quê? Imagine, na época, 5.000 anos atrás, não tinha fotografia. E para fazer qualquer tipo de livro, de manuscrito, era muito caro. Fazer através dos papiros, eram muito caros. Então, como é que eles iam perder um monte de tempo descrevendo técnicas corporais, sendo que as técnicas corporais eram instintivas, eram praticamente instintivas, era
imitar a natureza mesmo, fazer aquilo ali de uma forma instintiva, se sentir bem, passar para uma técnica, que é exatamente isso que o Surya Namaskara faz, passar para outra técnica, né? Que é encadear uma técnica na outra, que é como nós fazemos na nossa prática. Então, o asana do yoga, asana yoga é isso, tá? Agora, esse segundo ramo aqui, que é o Raja Yoga, né? Significa de real, ele tem a ver com o yoga, que envolve em quatro partes. São elas: Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. São essas quatro partes. Pratyahara é abstração de sentidos. Sabe quando você fixa o olhar em um ponto imóvel e em torno daquele ponto que você fixou o olhar vai escurecendo? Então, você está abstraindo os outros sentidos da visão. Sabe quando você está me escutando e está tendo um barulho aí na sua rua, em qualquer lugar? Você não está escutando esse barulho? Então, você está abstraindo o sentido da audição. Isso é pratyahara. Você já faz isso na prática, já no começo. Então, só que eles treinavam isso. Quando você treina Pratyahara, você entra num outro estado, que é o de Dharana, que é o que nós entendemos hoje como um estado de fluxo, que é o estado de concentração. Uma vez que você fixa o olhar em uma imagem, ou em um som, ou qualquer coisa que você queira se concentrar, você vai deixando a sua mente nesse estado de fluxo. Uma vez que você entra nesse estado de fluxo, se você continuar insistindo com a sua mente, você entra no estado de dhyana, que é a meditação. Uma vez que você consegue entrar sempre no estado de dhyana e alonga o tempo que você fica nesse estado de meditação, você entra nesse estado de samadhi, que é o estado de hiperconsciência, que é exatamente a meta do yoga. O Raja Yoga é exatamente isso. Aonde o Raja Yoga se encontra no nosso tipo de yoga? Lá na oitava parte. Ou, como eu já disse, se você já está treinando normalmente, praticando, você pode entrar nessas quatro partes que eu falei, tanto Pratyahara, quanto Dharana, quanto Dhyana, quanto Samadhi, no Pranayama, por exemplo. Se você já é um praticante muito assíduo, muito avançado, você entra nesses estados. Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o yoga devocional. Agora, aqui, muito cuidado, que é comum as pessoas pensarem que esse yoga, ser devocional, é algo espiritualista. Isso foi ficando cada vez mais espiritualista, mas o Bhakti Yoga, do yoga pré-clássico, ele remonta exatamente o tempo em que o homem cultuava as forças naturais, as forças da natureza, que isso lembra muito Samkhya, as nossas raízes aqui no Irishwara Samkhya, de uma forma extremamente natural. Então, um exemplo que eu já escutei bastante o professor De Rose falar é ali no momento glacial, né? As pessoas ficavam muito tempo sem luz, muito tempo no frio, e de repente entrava na outra época, no verão, por exemplo, e o sol começava a surgir. Então eles, o sol, de uma forma extremamente natural, eles veneravam aquilo de dentro para fora e não de forma religiosa, de fora para dentro. E isso é bastante interessante, pois esse Bhakti Yoga, ele pode te levar a entrar naqueles estados de consciência que eu disse aqui, exatamente pela sua entrega, essa entrega devocional mesmo. Karma Yoga. Karma Yoga significa ação. Karma significa ação. E é exatamente aqui o yoga da ação. Quando você está fazendo algo de forma desinteressada, você está gerando uma reação. Então, se você faz algo, qualquer tipo de trabalho, sempre com um objetivo, você está fazendo uma espécie de karma yoga. Depois, isso foi sendo incorporado também nos mosteiros, como sendo serviço ao mosteiro, que é o que nós chamamos de Guru Seva, então, que é o serviço ao guru, serviço ao professor. Mas não necessariamente precisa ser isso. O Karma Yoga é quando você atribui qualquer tipo de ação a ponto de evoluir. Se você faz qualquer tipo de ação usando, por exemplo, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, você pode chegar na meta do yoga, você pode chegar lá naquele final que é o Samadhi.
inclusive fazer qualquer tipo de técnica, você está gerando uma reação, você está gerando karma. Agora o próximo, Jnana Yoga. Jnana significa conhecimento. Então, é o yoga desse conhecimento. Esse tipo de yoga, ele consiste em você executar aquela parte que é o dhyana, que é o momento da meditação, fazendo a seguinte pergunta, né? Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou quem? Eu sou o André Paiva, mas o André Paiva, filho da Maria e do Juca. E quem sou? Eu sou, eu sou, eu sou. A mente ela vai dispersando e vai voltando para a pergunta, vai dispersando, vai associando e vai voltando para a pergunta, até o momento em que você vai encontrar a essência do absoluto que reside em cada praticante, em cada um de nós, em cada ser humano, em cada ser vivo, em cada matéria, em cada átomo, em cada molécula de energia, esse reside a presença do absoluto. E quando você faz esse tipo de meditação, a ideia é você encontrar esse tipo de resposta. Laya Yoga. Laya significa dissolução. E esses aqui, tá? Tanto o Raja, o Bhakti, o Karma, o Jnana e o Laya Yoga, eles são muito parecidos, são sutilezas de diferenças aonde você se dedica em mais de uma coisa. Então, esse Laya Yoga é exatamente a dissolução do ego. É quando você consegue promover essa dissolução do ego e entender também, como no Jnana Yoga, essa partícula do absoluto que reside em cada um de nós. Então, é simplesmente você perder essa personalidade, no meu caso, o exemplo seria perder a personalidade André Paiva, o filho da Maria e do Juca, e entender que eu sou parte infinitesimal desse absoluto. Seria até mesmo fazer esse tipo de meditação e se concentrar nesse tipo de técnica. Mantra Yoga. O Mantra Yoga, mantra é a vocalização, é você promover alguns tipos de vocalizações que leva à ressonância, à vibração dos centros de energia localizados ao longo do seu corpo, e essa vibração ela vai levar ali a sua concentração da consciência em determinadas regiões, e aquilo ali vai levar você a expandir a consciência com a capacidade que aquele centro de consciência tem. Então, do Mantra Yoga, cada um desses ramos aqui, eles deram origem a outros ramos da Yoga. No caso do Mantra Yoga, deu a origem ao Japa Yoga, que seria uma vertente somente de sons monossilábicos, né? Então, por exemplo, ou Lam, 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 Vam, 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 Ram, 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 Yam, 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 Ham, 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 Om, Om. Seria esse tipo de mantra, né, um monossilábico, ressonando também em cada canal energético. E nada também, nada yoga nada significa som, tá? Em sânscrito. Então, esses mantras aqui, esse mantra yoga, ele deu origem a essas outras duas vertentes, que é exatamente o estudo dos sons, o estudo das vocalizações, aí vai atuar também nos chakras, então vai ter uma correlação muito grande com o estudo dos chakras. Os chakras que têm origem nessas raízes aqui, da Dakshinachara Tântrica, Nirishwara Samkhya, e eu cito isso exatamente porque no começo dessa aula eu falava sobre essas raízes, e essas raízes deram, por exemplo, aquilo que nós entendemos como os chakras hoje, que cabem um estudo à parte. No aprofundamento filosófico, por exemplo, eu acho que 6 ou 7 aulas somente sobre chakras. Então, cada um, como eu disse, cada um desses ramos aqui tem um estudo à parte. Tantra Yoga, o Tantra Yoga que foi aparecer mesmo aí nas escritas, né, com a vinda do Hatha Yoga baseado nesse tipo de yoga aqui. Então,
Esse foi um ramo que foi praticamente escondido. Por quê? Porque essa vertente Tantra, ele é de uma origem matriarcal. Essa raiz aqui, ela é matriarcal. E quando o yoga fez parte do hinduísmo, quando os arianos ocuparam ali aquela região por volta de 1500 anos antes de Cristo, lá no século terceiro a quarto antes de Cristo, Patanjali codificou a partir do Raja Yoga, ele codificou o Yoga Sutra de Patanjali, ele codificou o Raja Yoga de Patanjali ou o Ashtanga Yoga de Patanjali. Depois a gente faz uma aula só sobre isso. Quando o Patanjali fez essa codificação, ele incorporou o yoga como um dos pontos de vista do hinduísmo. E essa incorporação do yoga como um dos pontos de vista do hinduísmo fez com que o yoga que antes fosse tântrico, que ele agora fosse brahmacharya. Então a aula, o vídeo passado que eu postei é sobre isso, tá? Vão lá e dá uma assistida nesse vídeo. Vai lá, volta antes de continuar essa aula aqui, que já está quase no final, inclusive. Então, mas dê uma assistida. Quando o Patanjali foi lá e codificou o yoga clássico, o yoga que antes era tântrico, ele ficou agora Brahmacharya Seshwara Samkhya. Então, essa raiz aqui mudou. E quando mudou, por ser Brahmacharya, isso aqui que tem essa raiz matriarcal, a outra é patriarcal, é ao contrário. Eles meio que ficaram na periferia desse conhecimento, dessa filosofia. Então ficou oculto. E aí ele veio aparecer novamente somente no século XIV, depois de Cristo, com o advento do Hatha Yoga. E aí tá aqui, o Tantra Yoga deu essa origem ao Hatha Yoga, né, e aos outros tipos de yogas aqui. Mas é importante nós entendermos que isso sempre existiu. Isso aqui sempre existiu. Só que, por exemplo, o Tantra Yoga ficou um pouquinho ocultado por ser de uma raiz divergente. E aí depois voltou. E esse tronco que dá origem a esses ramos é exatamente aquilo que nós buscamos dentro do nosso tipo de yoga. Nós tentamos englobar esses tipos de yoga já na nossa prática, em várias técnicas, nós já fazemos isso, nós já fazemos asana, nós temos ali a oitava parte fazendo isso aqui de uma forma magistral. O Bhakti Yoga pode ser visto, por exemplo, no Puja, que é a segunda parte da nossa prática. O Karma Yoga, tanto quanto que você executa suas técnicas da forma, quanto na vivência dos conceitos. O Jnana Yoga, que é um tipo de meditação, você pode usar isso aqui. Laya Yoga também, porque a nossa prática ela vai dissolver o ego, ela vai trabalhar isso, ela vai ordenar de uma forma muito inteligente, aonde você vai sentindo as suas estruturas internas, os seus veículos inteligentes, que é físico energético, físico denso, emocional, mental, intuicional, a ponto de perceber a sua essência. E, como já foi falado aqui por último, Mantra Yoga, Tantra Yoga. Então é isso, galera, aulinha aí sobre a árvore do yoga e o tronco do yoga pré-clássico. Qualquer dúvida, chame um dos instrutores aí para conversar, que a gente está trocando essas ideias. Beijos no coração de vocês e bons estudos.